Cara, só para eu primeiro contextualizar, a gente falava muito aqui, nós falávamos muito aqui, inclusive vocês, eu falo nós no sentido de que eu leio muito a galera, né? Então eu sei que é um feedback da galera. De um Vasco que não conseguia trocar 3, 4 passes quando era pressionado. A gente falava de um time que não tinha velocidade para fazer a jogada de transição. Um time que rodava muito a bola e não acelerava em momento algum. Um time que não tinha aproximação e um time que tinha muita dificuldade para pressionar a bola depois que perdia. Então, por que eu achei que a partida contra o Lanús foi boa, apesar do Vasco não ter vencido, não ter finalizado mais do que o Lanús e ter dado só e não ter chutado ao gol na direção do gol no segundo tempo? Porque, para mim, o Vasco, nessas fases do jogo, mostrou melhorias. Eu vou botar aqui primeiro uma arrancada do PH. Para mim, foi a grande válvula de escape do Vasco e grande arma do Vasco foi essa transição em velocidade do Vasco pelo lado direito com o PH. E vocês vão ver que não é só uma ação individual do PH, que isso é trabalhado. A gente vai ver essa chegada aqui, que foi uma das primeiras, uma tabela com o Ryan, que foi muito bem no jogo. E a gente vai ver o PH acelerando pelo lado direito. Esse aqui foi o momento até onde o Lanús se assustou um pouquinho. Até que o Lanús fazia uma pressão mais alta. Vou até voltar aqui. Isso aqui é uma saída de bola, tá, gente? Deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui é uma saída de bola do Vasco. Quando a gente fala em sair mais rápido, em fazer uma transição, nem sempre é necessariamente um contra-ataque. A gente vê aqui o Lanús posicionado mais alto para dificultar a saída. E o Vasco, nos primeiros 10, 15 minutos, teve muita dificuldade para sair de trás. E começa a encontrar espaço exatamente nisso aqui, ó. Jogada em transição, tabelinha com o Ryan. Ryan faz o pivô, o PH acelera, e aí ele dá um passe para trás para a chegada do Coutinho, a defesa faz um corte. Por exemplo, aqui não tem finalização nenhuma. Estatística aqui é 0, é só um cruzamento errado. Mas é um lance perigoso do Vasco. Uma escapada onde o PH ele vai até a linha de fundo para cruzar essa bola para trás e vai chegando com 3 jogadores: Coutinho, Verratti e Jair. O passe não sai perfeito, o Lanús consegue fazer o corte. Tudo bem, mérito do Lanús. E aí a gente começa a ver a saída de bola do jogo do Vasco, que teve uma mudança. A primeira delas, ó, isso aqui, a gente vai pausar agora. O Vasco, nos últimos jogos, vinha fazendo constantemente uma saída de 3. Ou seja, esse primeiro volante baixando aqui entre as linhas. A gente viu em muitos momentos o Vasco fazendo uma saída de 2 e fazendo uma saída de 3 só quando necessário. Então isso é uma mudança, porque você passa a ter um jogador um pouco mais à frente para receber essa bola entre linhas. A gente vê aqui ó, o Jair primeiro mais à frente, eu vou mostrar em outro lance também. Aqui ó, ele sente que ele não vai receber, o jogador está acompanhando, marcando a linha de passe, então ele volta para ser uma opção de passe um pouquinho mais por dentro, volta a fazer uma linha de 3 na saída, e o Vasco sai tranquilamente. O Lanús, nesse momento aqui, depois que o Vasco começou a encontrar algumas transições em velocidade pelo lado direito, o Lanús baixou o Sálvio, camisa 11, e o Segovia. Porque antes estavam os 4 jogadores pressionando a linha de 4 do Vasco. E aí o Vasco teve dificuldade, muitas vezes, para sair dessa pressão. Aqui o Lanús começou a baixar a linha, e o Vasco começou a ter um pouquinho mais de liberdade para subir e com paciência. Eu sei que o torcedor, ele quer pressa sempre. Mas existe um momento certo de você acelerar. O momento de você acelerar não é necessariamente aqui na saída de bola quando você está no campo defensivo. Você tem que acelerar na hora de atacar. Então aqui, se você não está sendo pressionado, se você tem uma superioridade, olha só o Vasco, a opção de passe, quantas opções de passe o Lucas Freitas tem? E aí a bola sai, acho que é o Hugo Moura até por ali, né? A bola sai, ó, Nuno, aí sim volta para o Lucas Freitas, aí o Vasco roda com tranquilidade, e vocês vão entender por quê, não lembro se é nesse lance aqui, ó. E aí o Vasco acelera no momento certo. Bola no PH pelo lado direito, e aí agora vem a aceleração, ó. Chegou no PH, você começa a puxar a marcação para esse lado, ó. Você tem o Jair vindo por dentro, o Ryan por aqui. Olha como o Vasco circulou a bola, o Jair que estava lá fazendo a saída de 3 já subiu. E aí vem a tabela do Vasco, construção, Ryan, PH mais uma vez. Olha o Jair. Onde que o Jair estava no início da jogada? Entre os zagueiros, né? O Jair faz a transição, vem a tabelinha mais uma vez, ó. Puxou, tabelinha com PH, cruzamento para a área, o Nuno finaliza para fora, o Vasco chegando com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores próximos à área do Lanús e finalizando praticamente da pequena área, com o Nuno batendo mal, uma jogada construída de pé em pé, desde a saída de bola lá com os zagueiros. Ora, se a gente falou tantas vezes aqui que o Vasco tinha dificuldade para trocar 4, 5 passes,
a gente tem que valorizar quando o Vasco consegue construir, e não foi a única vez. Né? A gente vê essa chegada agora do PH e a gente vai ver outras aqui, ó. Começa a lateral lá pelo lado esquerdo, o Vasco circula a bola, né? O movimento que eu falei, ó, o PH. O PH estava lá por dentro, já vem para o lado direito, porque a bola chega lá no João Vitor. Mas, ó, tá bem marcado, o João Vitor volta a bola. O Sálvio acompanha ele. Olha o Sálvio aqui na beiradinha, acompanhando o PH. O Vasco leva a bola para a esquerda. Olha ali o Sálvio saindo da marcação do PH. Deixa eu ver se vocês estão vendo agora. Agora tá. Olha o Sálvio saindo da marcação do PH e vindo marcar mais por dentro o Rayan. Vai lá, se aproxima do Rayan. Olha o PH. O Vasco tá lá, troca passe pelo lado esquerdo. E o que eu falo, você tem que acelerar no momento certo. Você não está pressionado, você vai procurar as opções, você vai rodar até você achar o espaço para você ser mais incisivo. Ó, levou a bola, voltou para o lado esquerdo. Olha o Sálvio lá no Rayan. Se o Sálvio está no Rayan, quem está com liberdade? PH. Bola gira mais uma vez, chega lá no Piton. Tranquilidade para rodar essa bola. Olha o PH com liberdade já aqui na ponta direita. Vasco arrasta o Sálvio lá para dentro da área. Olha o Rayan. O Rayan está dentro da área, o Sálvio acompanhou ele. Ó, quando o Sálvio viu que o PH estava livre, a bola já saiu. Ó. Olha o espaço que o PH tem para receber essa bola. E aí vem mais uma jogada do PH, acaba não finalizando bem a jogada, bate para fora, mas tinha inclusive opções de passe aqui por dentro. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. O PH puxa para a canhota, mas tinha 3 jogadores do Vasco dentro da área, tinha opção de passe para o Coutinho, é o que a gente fala. Tomada de decisão é do jogador. Você pode trabalhar no dia a dia, tentar orientar e tal, mas na hora é o campo que vai definir. Né? Então ele tinha opção aqui para 3 passes por dentro, tinha opção de fazer uma inversão de canhota lá para o Piton, tinha opção de passe para o Coutinho, enfim. Ele opta pela finalização, mas qual é o mérito aqui do Vasco? Rodar essa bola com paciência, acelerar no momento certo e pegar nesse balanço que você faz com a linha defensiva adversária, você gerar esses espaços. E ali o PH chutou para fora. Mais uma vez jogada pela esquerda, dessa vez a jogada vai ser finalizada pelo lado esquerdo. Mas olha, ó, mais uma vez, triangulação. A gente viu com o Jair pelo lado direito se aproximando de PH e Rayan, dessa vez Coutinho, Nuno e Piton. Né? Vou até mostrar depois alguns lances aqui do Coutinho, que eu vi muita gente, pô, o Coutinho estava jogando de volante. Explicaremos sobre isso já já. Mas ó, a bola passa, inclusive é o Coutinho indo para a linha de fundo, e é o movimento do Rayan, ó, entrando dentro da área junto do Verratti. A gente sempre fala isso. O Rayan, diferente do Garré, ele tem mais característica de segundo atacante, até de centroavante em alguns momentos. Então é um cara que pisa mais na área, até por ser mais alto, mais forte, a tendência é ele brigar junto do Verratti ali em alguns momentos, entrando dentro da área, e aí sai o cruzamento do Coutinho, a defesa mais uma vez vai cortar a jogada, olha só. Entra, o passe não sai bem, o Lanús tem muito mérito, já falei aqui até na análise de ontem, o Lanús sofreu 7 gols nos últimos 11 jogos. Tá invicto a 10 jogos, 11 agora. Então é um time que tem muito mérito defensivo. Mas ainda assim, ó, olha o Vasco chegando com com vários jogadores dentro da área. Rayan, Verratti e o Nuno. Os 2 jogadores de beirada, mais o centroavante dentro da área. E aí o Nuno tem a chance de finalizar. E aí que eu falo, aí é uma questão individual. O Nuno finaliza, mas na mão do goleiro. E aqui já lance de segundo tempo. Mais uma transição em velocidade, com o PH recuperando. O Vasco marcando um contra-ataque, saindo em transição. Nesse momento já o Rayan no segundo tempo atuando pelo lado esquerdo, né? Essa bola vai chegar no Nuno. O Nuno, nesse momento, estava como segundo atacante. Ou seja, o Nuno já faz a movimentação saindo daqui da zona mais central, vindo pelo lado esquerdo, como segundo atacante, dá a opção. E aí aqui, para mim, olha só. Ele tem 3 opções de passe, cara. É claro que não são opções limpas, mas principalmente o Rayan. Então tem aproximação. Tiveram aproximações, sim. O Nuno recebe, tem o Rayan, tem o PH fazendo a ultrapassagem. Poderia pensar no cruzamento direto para o Verratti, se achasse bom, o que eu acho que não seria a melhor opção. Olha só a liberdade que o Rayan tem. Aqui poderia ter sido a jogada do Vasco, já nesse momento. O PH faz a diagonal, acho que ele ficou na dúvida se estaria impedido ou não, né? Porque os jogadores próximos dele, e ele dá uma travada na jogada, o Nuno faz o passe, até acho que essa bola inicialmente era para o PH, o Rayan acaba indo ocupar um espaço que era do PH, o PH fica ainda assim aí, recurso individual também, o Rayan acha o PH tinha a chance de dar para o Nuno, ó, olha a liberdade, olha a visão, olha o espaço que o Nuno teria para finalizar essa jogada. Mas aí tá vindo uma marcação, a gente vai ver aqui, ó, o PH vê a marcação vindo nas costas do Nuno, dá esse passe para o Paulinho, ó, o marcador ficando pelo meio do caminho,
e o Paulinho chegando para finalizar, e o Vasco com 4 jogadores dentro da área e mais um de uma zona frontal finalizando, ainda que fosse para fora, muita gente na frente, o que o Lanús fez o jogo inteiro, mérito do Lanús, mesmo assim uma jogada perigosa do Vasco, bem construída de pé em pé, em transição, em velocidade. Deixa eu botar aqui na tela rapidinho o outro vídeo que eu preparei, que é muito em relação à pressão pós-perda do Vasco, a construção de jogo, que a gente vai ver aqui, e também em relação à pressão pós-perda do Vasco. E principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu falei, o Vasco perde muito com as alterações, o time cansa, o elenco não é recheado como deveria ser, ainda não, ainda mais sem Paes, sem Tietê, sem Maurício Lemos. Então você perde muitas opções, sem David ainda, sem Estrela. Então você tem muitas opções ali que estão machucadas e alguns jogadores, como a gente já falou aqui, que na minha visão, contratações equivocadas, como foi o caso do Lloyd, um jogador de 15 milhões que não é nem opção, não só no jogo de terça-feira, mas em outras partidas. Jean Davi custou 7, 8 milhões, fora salário, luvas, etc. Então, assim, Maxime, que já até saiu, mas que foram contratações feitas para dar um resultado que não deram. Enfim. Mas aqui, principalmente no primeiro tempo, a gente vai ver aqui alguns lances. Primeiro, pressão na bola. O Hugo Moura pressionando até o fim. Aliás, para mim, o Hugo Moura melhor em campo. Aliás, segundo melhor em campo, atrás do PH, mas mais uma grande partida do Hugo Moura, talvez o cara mais consistente do time em 2025. Recupera a bola, o Lanús vai lá, recupera de volta, continua a construção ofensiva. Mas, ó o Vasco. Toda a linha, as duas linhas de 4 já todas bem posicionadas e próximas, né? É algo que a gente cobrava muito do time, a aproximação dessas linhas, que não deixasse passar, jogar entre as linhas. E aí obriga o Lanús a o quê? Circular essa bola, como o Vasco faz e fez quando o Lanús se fechou. Mas, a gente vê aqui, a circulação, e aí, diferente do que o Lanús fez, pressão na bola quando chega do lado. Olha só o Piton saltando para pressionar, salta, acompanha, pressiona, recupera essa bola, e aí acontece uma falta para o Vasco. Na sequência dessa falta, eu fiz um cortezinho ali só para não ficar o lance parado, o Vasco bate para trás, a gente analisou ali um pouquinho do Vasco se defendendo, vem mais uma vez a construção ofensiva. Lembra que a gente já mostrou aqui no outro vídeo? A construção ofensiva, dos zagueiros chegando, do Jair chegando, saindo da função de um... mais uma vez, saída com 2 jogadores, sem nenhum volante entre as linhas. É o que a gente fala aqui. A saída de 3, ela é importante quando você está pressionado. Principalmente quando você está pressionado por 2 jogadores. Aqui os 2 jogadores do Lanús estão posicionados à frente, mas sem pressão. Então, a liberdade para os zagueiros do Vasco construírem, rodar essa bola e, inclusive, induzir essa pressão mais alta para você quebrar essa linha. A gente vê os 2 volantes do Vasco entre as linhas esperando essa construção, esperando receber ali. Até o Hugo Moura reclama, pede a bola, mas você vê que os 2 atacantes do Lanús estavam mais preocupados em bloquear as ações nos volantes do Vasco do que nos zagueiros. Então o Vasco tinha que ter paciência para circular essa bola, não dar no pé do volante de qualquer maneira, senão ia acabar perdendo e cedendo contra-ataque, como cedeu ao Santos, como cedeu ao Corinthians, como cedeu ao Sport. O Vasco não poderia ceder esse tipo de contra-ataque. A gente vê aqui, cedeu contra o Volta Redonda, cedeu contra o Fluminense, cedeu em várias partidas do ano. Então o Vasco não poderia ter esse afobamento para sair jogando de trás e cometer um erro. Então o Vasco circulava essa bola. Que eu falei, não é acelerar todo o passe. Tem que acelerar no momento que você precisa acelerar. Olha só. Que eu ia mostrar isso aqui, O Coutinho. Eu vi muita gente criticando. Meu Deus, o Coutinho de volante. O Coutinho faz essa função desde sempre. A gente já mostrou algumas vezes aqui no canal, desde sempre no Vasco, tá, gente? A gente já mostrou algumas vezes aqui no canal como o Vasco, quando faz uma saída de 3, principalmente, o Vasco usa. Vamos imaginar o Vasco titular antes, Hugo Moura, Tietê e Coutinho. O Vasco fazia um quadrado na frente. Que aí você tinha o Hugo Moura baixando entre os zagueiros, fazendo saída de 3. O Tietê era o interior pela direita e o Coutinho interior pela esquerda. 2 jogadores que têm um trato com a bola melhor. Então você tinha essa primeira linha de construção com o zagueiro e primeiro volante, e aí você tinha à frente os 2 laterais mais abertos e esses 2 jogadores de qualidade, Coutinho e Tietê, um pela esquerda, Coutinho, e o Tietê pela direita, nessa segunda linha, um 3-4, né? E aí mais à frente você tinha um outro quadrado, aliás, a complementação desse quadrado. Você tinha Coutinho na esquerda, Tietê na direita. À frente do Coutinho, Nuno, à frente do Tietê, Garré. Esse era o quadrado de meio de campo do Vasco. Então o Coutinho, em todos os jogos, ele veio fazer isso aqui, ó o Coutinho chegando, para ajudar na saída de bola.
Isso não tem nada a ver com o Coutinho não aparecer no ataque. Da mesma maneira que naquele lance anterior a gente viu o Jair entre os zagueiros como primeiro volante, terminando a jogada, construindo, dando passe para o PH chegar na linha de fundo para cruzar. Por quê? Porque o jogo é dividido em etapas. O posicionamento dos jogadores ele é dividido também em etapas. Então, o volante ele pode estar na linha de zagueiros, quase como um zagueiro na saída de bola, e ainda assim aparecer para dar um último passe ou até finalizar. Da mesma maneira que o Carille faz com o Coutinho, de utilizar ele como um camisa 10, mas na saída de bola, se o time tiver dificuldade para sair de uma pressão e o Lanús impôs essa pressão no início, ele baixa o Coutinho, porque dificilmente o marcador dele vai acompanhar no individual, porque senão vai, se ele acompanhar, vai abrir espaço na linha de 4, né? Ou se não acompanhar, o Coutinho vai ter liberdade para jogar. O que ele fez aqui? Ó? O Segovia veio acompanhar o Coutinho. Quem o Segovia pega? O ponta. O Piton. E aí você começa a encontrar alguns desmarques nesse jogo. E aí o Coutinho saiu de lá, mas você não deixou de ter um jogador à frente. Quem passou a fazer essa função? O Hugo Moura. Mas é um momento, olha só. O Hugo Moura olha, tá lá, olha a opção. Piton carrega, o marcador do Piton, lembrando, era esse aqui que estava lá no Coutinho. O Vasco acabou de conseguir passar do meio de campo. Levou essa bola para o campo ofensivo e o Piton tem 4 opções de passe. Né? 2 por dentro, um mais à frente e outro mais recuado. O Piton freia, passe por dentro, o Hugo Moura, volta a bola para a linha defensiva. O zagueiro já jogando mais próximo do avanço. Olha o Coutinho mais uma vez com liberdade para jogar. Recebendo mais aberto pela esquerda. Sai da marcação antes que ele tinha. E mais uma vez, com opção de passe mais à frente, opção de passe por dentro, prefere voltar atrás. Paciência para circular essa bola. Agora sim, o Lucas Freitas arrasta, passe por dentro no Nuno. O Nuno poderia, se conseguisse virar aí numa ação individual, ó, ou um passe de primeira para o Piton, ou um passe para o Coutinho, que já avançou. Lembra que o Coutinho estava aqui como volante? O Coutinho já está como 10 centralizado. Ó, o Jair já subiu por aqui. Bola volta, o Nuno vai, não consegue passar, está bem marcado, para não perder a bola, volta na linha defensiva. E olha, começou pela esquerda. Olha, acelerar isso aqui, tá? Formas de acelerar o jogo. O João Vitor acabou de fazer isso aqui, ó. Olha como o João Vitor domina a bola. Ó, a bola vai chegar nele, Marcelino Moreira, ó, pronto. Um tapa, acelerou a jogada. Pronto. Já chegou no PH com liberdade. Então, assim, circular a bola com paciência, ela só é ruim se em momento algum você acelerar o jogo. Eu já até usei exemplo aqui uma vez de handball, né? No handball, cara, você muitas vezes circula a bola de um lado para o outro e até não sei se ainda tem hoje em dia, muito tempo que eu não acompanho handball assim, mas quando eu jogava antigamente, no início nem tinha falta de ofensividade no handball. E aí depois começou a ter, porque muita gente circulava a bola de um lado para o outro, depois você começou a ter um tempo para arremessar, né? Você precisa mostrar ofensividade ali. Então é ruim quando você circula a bola sem em momento algum acelerar. Então quando você está circulando essa bola sem perder ela, jogando com segurança, mas você acelera no momento certo, é o que o Vasco fez aqui mais uma vez. Lembra que a gente viu a jogada anterior também assim? Circulou 2, 3 vezes na esquerda. Até aquela bola que o PH chega e finaliza. Né? Dessa vez ele puxa e aí ele busca o cruzamento com 3 jogadores do Vasco dentro da área. A bola acaba não passando. Pressão para as perdas. Já aí ataca a bola, não espera a bola chegar. Acaba errando o passe, o Vasco perde. Possível contra-ataque do Lanús. O Vasco todo já voltando para a transição defensiva. E aqui o Lucas Freitas vai muito bem na jogada, porque ele ameaça ir em cima da bola, ele induz o jogador a dar um tapa na frente, para na jogada, consegue fazer muito bem a cobertura e recupera a posse de bola. Quanto tempo o Lanús ficou com a bola aqui? O Vasco acabou de rodar a bola, encontrar espaço pelo lado direito, chegar fazendo um cruzamento. Não acertou o cruzamento, paciência, faz parte do jogo. Mas a construção coletiva do time, indo para o lado esquerdo, usando o Coutinho na saída de bola, o Coutinho aparecendo mais próximo para finalizar, era a opção ali um pouco mais à frente, opção de passe, circulando a bola na esquerda para depois chegar no corredor direito com espaço e liberdade para o PH, foi tudo feito. Cruzou a bola, perdeu, o Jair foi lá, tacou a bola, o passe saiu errado, o Lucas Freitas e todo o time foi lá, tacou a bola, ganhou, recuperou. A bola volta no Léo Jardim, construção depois toda com calma, volta o Jair mais uma vez, ó, fazendo a função de primeiro volante, baixando entre os 2 zagueiros, sai com o Hugo Moura um pouco mais avançado, olha o Coutinho mais uma vez, vindo pelo lado esquerdo. Isso não é organização?
quando as coisas se repetem, não dá para dizer que é algo organizado? É algo organizado. Recebe o Coutinho, mais uma vez voltando, ajuda, vai chegar essa bola, ó. Hugo Moura se apresenta, mais uma vez tenta levar o jogo para o lado esquerdo, circula essa bola com paciência, e é isso. O Vasco fez isso muitas vezes no jogo. Mais uma vez o Coutinho aparecendo ali entre as linhas. Isso não é uma casualidade. Isso não tira não impede o Coutinho de aparecer na frente para finalizar. Ele não vai finalizar daqui. A construção, ó, vai acontecer, o Piton carrega a bola, né, chega o ataque, pronto. O Vasco circulou para um lado. Na hora que teve para acelerar, para ganhar campo, ganhou campo. Fechou o espaço Lanús, volta a bola, circula com calma. Aqui até o lance, olha o Coutinho onde é que já está. Não tem mais Coutinho de primeiro volante. Já está como um cara de construção aparecendo por dentro com total liberdade. Por quê? O Piton arrastou as duas linhas de meio a linha de meio e a linha defensiva do Lanús baixaram, deu a possibilidade do Coutinho receber entre linhas com liberdade. E aqui vem um erro individual do Coutinho. Ele domina ali, acaba sendo pressionado, perde a bola, mas aí é uma questão individual. O coletivo até ali estava indo. Então é mais ou menos isso aqui que eu queria mostrar para você. E sim, tinha